Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom começo de semana, um casaca no coração. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, faça parte desta família, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E sem demoras, vamos lá falar sobre o jogo do Vasco. E neste vídeo a gente vai falar sobre a partida de ontem, Vasco da Gama e Botafogo. A gente vai falar aí sobre a compra do Benítez, porque houve novidade. Eu quero mandar um recado aqui para o seu Carlos Leão, VP de Finanças do Vasco da Gama. E a gente vai falar aí sobre a repercussão da imprensa aí e mandar um recado para o seu Mauro César no que tangencia aí o nosso germancano. Vamos lá. O Vasco da Gama ontem venceu a equipe do Botafogo. Eu confesso que eu esperava um jogo mais fácil pelo que o Botafogo vem apresentando no Campeonato Brasileiro. O Vasco passou sufoco no final do jogo. A parte defensiva a gente tem que aprimorar e aprimorar muito, principalmente cuidar daquele lado direito ali. O Ramon precisa rever aí alguns pensamentos com relação à manutenção de Iago Pikachu como lateral naquele setor. O Vasco da Gama, na partida de ontem, com volantes com marcação muito fraca, muito frágil, mas conseguimos aí, através de uma grande partida do Fernando Miguel e no aspecto individual de alguns atletas, resolver a partida ao nosso favor. O Vasco da Gama vence, agora é a gente virar a página. O Campeonato Brasileiro é muito dinâmico, o Vasco tem uma sequência muito difícil agora. O Vasco vai pegar o Curitiba, depois o Vasco pega o Red Bull Bragantino, depois o Vasco joga com o Atlético Mineiro, a gente enfrenta o Bahia, também fora de casa, e depois a gente joga com o Flamengo em São Januário. Essa é a sequência do Vasco da Gama, os 5 próximos jogos. Agora é virar a página, mudar aí a chave e pensar na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é uma competição que é muito rentável e a gente enfrenta o Botafogo na próxima semana aí. Próxima semana não, na quinta-feira. E meus amigos, é o momento da gente recuperar alguns jogadores. Para esta partida aí, o nosso volante Andrei não vai jogar. É um desfalque aí considerável para o Vasco da Gama. Faz muita falta. O Andrei só retorna no jogo de volta contra o Botafogo. O Vinícius retorna e é uma notícia muito boa para essa partida de quinta-feira. O Carlinhos tem grandes chances de retornar, assim como o meio-campo Juninho. Me preocupou o fato do nosso Ricardo Graça ter saído lesionado ontem da partida. O Miranda entrou no lugar dele. Hoje o Ricardo Graça vai fazer exames médicos para ver se foi constatada alguma lesão. A gente vai contar aí com o retorno do Lucão, do Guilherme Paredes também, após cumprir aquele período de 10 dias de isolamento do Covid-19. Então, boas notícias aí para o Vasco da Gama, certo? O Ramon vai ter mais atletas à disposição
para essa partida contra o Botafogo agora no meio de semana. E meus amigos, ontem após o jogo, a torcida do Vasco foi cobrar o VP de Finanças, o Carlos Leão, pela manutenção do Benítez no Vasco da Gama. E ele falou assim: Benítez que nada, eu quero é austeridade. Então, por esse senhor aí, não vai ter compra de Benítez. E eu já falei aqui, é um jogador que é imprescindível para o Vasco da Gama. Um verdadeiro achado aí, um talento. Nessa posição do Benítez é difícil a gente encontrar jogadores de peso. Então eu espero aí que a diretoria do Vasco se manifeste com relação a isso. Quem manda no departamento de futebol do Vasco é o José Luiz Moreira, não é esse Carlos Leão. Então eu espero que o departamento do Vasco da Gama de futebol se manifeste e que já comece a arrumar fundos aí para comprar o Benítez, porque o torcedor do Vasco da Gama está aqui para isso. E com relação à austeridade, o senhor Carlos Leão, o senhor tem que estar preocupado aí com o pagamento dos funcionários do Vasco da Gama, que está 2 meses atrasados. Tá bom, senhor Carlos Leão? Bom, vamos mandar um recadinho aqui pro seu Mauro César, que vive falando mal aí do Germancano, falando que o Germancano é o brocador, que é um jogador que é caneleiro. Mais uma vez ontem, o Germancano resolveu a partida. Fez um gol, uma média fantástica, extraordinária, 16 gols aí esse ano com a camisa do Vasco, e esse cara tá arrebentando. Eu quero mandar um recado aqui pro seu Mauro César para ele calar a boca, porque hoje não é no Brasil não, é em atividade no futebol sul-americano. O Germancano é o melhor atacante hoje no futebol sul-americano. É um cara que tem uma média impressionante. E se o Vasco fizer um esforço para manter o Benítez, para trazer outro cara para municiar esse ataque ali no meio campo, esse Germancano termina o ano aí com 30 gols aí, porque é um cara que mete muito gol. Então, parar de pegar no pé do cara, parar de ser palhaço, seu Mauro César, e pensar aí no seu mulambo da Gávea. Com isso, com essa vitória de ontem, o Vasco da Gama, 4º colocado, tá de parabéns aí. O Ramon conseguiu a 5ª vitória do Vasco da Gama, uma campanha que surpreende a todos. O Vasco com 17 pontos, a rodada foi muito boa para o Vasco da Gama. E vale ressaltar, com um jogo a menos. Então, respeitem o Vasco da Gama aí, que o Vasco vai brigar lá nas cabeças e por coisas maiores este ano aí. Valeu, meus amigos. Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu.